Obrigada. Então, bom dia. Pronto, como o José Carvalho disse, hoje é a terceira sessão que é sobre gerar o XML e fazer as validações. Então, a nossa agenda é, em primeiro lugar, vamos gerar o XML, depois vamos fazer as validações do ficheiro XML marcado, depois vamos perceber como fazemos a validação do número que vamos enviar para publicação e como fazemos o envio para publicação. Assim, gerar o XML é depois de identificar todos os elementos do texto, ou seja, concluir a marcação, nós podemos gerar o XML através do markup clicando no ícone abaixo, ou seja, aqui este que está marcadinho a vermelho, nós depois vamos fazer isto tudo. Portanto, agora só vos vou dizer o que é que conseguem fazer através do markup. Depois, a nível de validação, há dois tipos. Há a primeira que têm que fazer, sempre que acabarem de marcar um artigo, têm que fazer a validação desse artigo. E depois, quando acabarem de marcar todos os artigos, todos os documentos, trabalhos de um número, têm que fazer a validação do número completo. E então, para fazerem a validação do ficheiro XML que acabaram de marcar, na barra de operações do markup tem alguns ícones com os quais vocês vão perceber se há ou não problemas na marcação, que são alguns destes aqui que estão também destacados. E assim depois há principalmente dois tipos de validação que vocês podem fazer no markup. Para o ficheiro XML que estão a marcar. Há um primeiro que é quanto ao estilo Cielo, que vai validar a estrutura se está de acordo com este estilo Cielo, que é este aqui que está destacado. E basicamente o relatório de validação que vocês vão ter é algo parecido com isto. E depois há outro tipo de validação, que é aqui quanto ao conteúdo, que é basicamente perceber se há alguma ausência ou alguma inclusão de dados que é necessária e que é no ícone que está destacado. E o relatório que vão ter é parecido com este aqui, ou seja, ele diz-nos que se temos algum erro crítico, o que é que isto quer dizer? O erro crítico normalmente ele avalia os erros na consistência de dados. Estes erros, se aparecerem aqui, é muito possível que vocês até consigam gerar o XML, mas depois, quando enviarem para nós e nós vamos fazer a conversão para publicar no site da Ciel, depois vai dar erro e nós não vamos conseguir, e por isso vocês vão ter que fazer alterações. Por isso, é muito importante vocês verem esta questão, se há erros críticos, sim, quais, se conseguirem resolver, resolvam-nos, se não conseguirem, têm que nos dizer porque é que não conseguiram, para nós tentarmos ver depois se efetivamente vamos conseguir fazer a conversão ou não, porque senão vamos ter aqui um problema. Depois, os erros fatais são os erros que têm a ver com a qualidade dos indicadores bibliométricos. Aqui o que é importante é que vocês vejam, porque às vezes há erros que são falsos positivos, e eu vou mostrar alguns, por exemplo, às vezes a ferramenta do markup e este validador não consegue perceber se o DOI que vocês colocaram lá se é efetivamente correspondente a uma certa revista, e vocês têm a certeza que esse DOI é dessa revista, ou seja, o prefixo está associado a essa revista e que o DOI completo é efetivamente desse artigo. Vocês vendo isso têm que nos dizer, ok, aquilo dá erro, mas não é um erro, lá está, é um falso positivo, porque está tudo bem. Que neste caso, quando eu fiz esta validação, os dois erros fatais que apareciam era exatamente esse, e por isso mesmo é que eu meti exatamente aqui este print, que era para vocês, também para vos explicar isto. Depois, os erros, aquele que diz total de erros e diz 3, são outro tipo de erros que eu depois vou mostrar. Por exemplo, se vocês se esquecerem de fazer uma referência cruzada, ele vai aparecer e vai-vos dizer que referência é que vocês marcaram que não tem uma referência cruzada, e depois vocês aí teriam que ir procurar onde é que falta. Pronto, e depois tem aquela parte do total dos critérios, e aí normalmente não aparece nenhum erro.
e tem a ver exatamente com alguns critérios que eles conseguem fazer a validação, mas o que vocês têm que se focar mesmo são naqueles primeiros 4 e principalmente nos primeiros 2, no total de erros críticos e no total de erros fatais. Pronto, eu não, aqui vou explicar, mas depois como nós vamos fazer, vocês vão perceber, vai ser mais intuitivo. Pronto, depois quando vocês geram o XML e fazem as validações, há pastas que vão ser criadas automaticamente dentro da pasta markup XML, que é aquela primeira que vocês criam. E é dentro da qual vocês fazem colocam as pastas do Cielo Markup e a SRC. E dentro da pasta Markup XML vão ser criadas estas pastas que estão aqui, a dos erros, a do PMC Package, a Cielo Package e a Work. A Work é importante dizer que normalmente vocês vão tendo sempre esta pasta, que é uma pasta que vai guardando o trabalho que vocês vão fazendo, e caso vocês se esqueçam de guardar, possivelmente está lá o trabalho guardado. É uma pasta que, se vocês quiserem, podem apagar depois, que não é obrigatória estar presente. Depois, como diz aqui, a pasta Cielo Package é onde estarão os XMLs que vocês geraram, os PDFs e as imagens. Aqui também é importante ver que nesta pasta depois vocês verão que os PDFs e as imagens ficarão com uma identificação diferente de forma automática, ou seja, vocês depois já não mexem aqui, porque já está, e ele faz isto de forma automática. Depois, há outra forma de vocês fazerem a validação do ficheiro XML marcado. Vamos imaginar que vocês estão, depois de fazerem as validações no markup, vocês veem que há um erro que vos está a dar e vocês não percebem porque é que vos está a dar aquele erro. O Cielo também tem esta ferramenta, através deste link, que vocês aqui têm que colocar lá o XML que vocês querem ver, ou seja, têm que ir à pasta Cielo Package e meter o XML aqui, e ele vai vos dizer, de acordo com o estilo Cielo, se têm algum erro e qual é o erro que tem, e o que vos vai permitir, depois de perceberem qual é o erro, fazer essa alteração e depois terem a certeza que quando chegar a nós não vai bloquear o processo por causa desses erros. Pronto, eu vou fazer primeiro esta parte, depois falamos da validação do número, que acho que é mais fácil para vocês acompanharem. Pronto, eu estou aqui no markup, ou seja, abri o documento que nós estamos a trabalhar através do markup e através da estrutura de pastas que nós já temos inicialmente. Posso aproveitar aqui para dizer ao colega que me perguntou se aqui dava para marcar o endereço para correspondência. Aqui tem aqui este elemento que é mesmo para marcar o endereço de correspondência. Portanto, depois em baixo pode marcar apenas o e-mail, mas é este o elemento. Portanto, aqui depois tem todas as outras possibilidades de nada. É que aqui tem muitas possibilidades e nós, pronto, fazíamos assim algo genérico porque, pronto, é mais complicado, mas lá está. Por isso é que eu disse que quando vocês tiverem alguma dúvida podem passar aqui por cima dos elementos e verem o que é que diz para ser mais fácil. E qualquer dúvida envia-nos sempre e-mail que nós vamos sempre tentar ajudar-vos e adaptar melhor ao vosso contexto. Pronto, então... Nós estamos aqui, temos o artigo, acabamos de o marcar. À partida não há assim nenhum problema, pelo menos nós achamos que já está tudo direitinho. A primeira coisa que vamos fazer é clicar aqui neste íconezinho que é para gerar o XML. Isto demora sempre algum tempo, portanto é normal ele ficar assim algum tempo a pensar. Uma coisa que eu vos quero dizer é que sempre que geram o XML, veem que depois de gerar o XML fazem a validação aqui dentro do markup e veem que tem um erro, vocês fazem a correção e têm que voltar a gerar um novo XML e não precisam de se preocupar, porque automaticamente nas pastas o XML vai ser substituído. Por isso vocês geram um novo XML, fazem nova validação e depois
esta parte é substituída automaticamente, portanto não precisam de se preocupar. Não se podem esquecer, qualquer alteração que façam aqui têm que gerar novo XML. Vamos só aguardar mais um bocadinho. Pronto, ok. Isto aqui é o aspecto de quando ele gera o XML. Pronto, ele diz-nos aqui que temos um artigo, um ficheiro relacionado, que neste caso temos um PDF, não é? Também. Depois diz-nos os arquivos de imagem que nós temos e depois diz se há algum ficheiro que era suposto estar na pasta, não é? E que não está, ou seja, ele está-nos a dizer que não. Portanto, está tudo bem. O que é que nós temos que fazer? Voltamos aqui à parte dos suplementos, clicamos aqui onde tem o MKP, que é do markup. Pronto, depois temos só que clicar aqui para voltar e depois vamos fazer a primeira validação, que é aqui onde tem o XML e o certinho, que é o relatório de estilo Shell, ou seja, ele vai avaliar a estrutura. Normalmente, se tiver assim algum erro, ele aparece logo aqui a vermelho, para nos indicar que há ali um erro que é preciso nós irmos ver. Se não, ele aparece-nos assim, ou seja, é todo o aspecto do XML. Pronto, a partir até aqui está tudo bem, por isso vamos voltar lá à parte dos suplementos. Eu costumo voltar sempre aqui ao MKP na mesma. No entanto, vocês podem passar nesta parte dos validadores deste para este logo, clicar logo automaticamente, mas eu faço sempre assim, porque como este programa é assim um bocadinho mais antigo e já me aconteceu dele depois não avançar porque encravou, então eu prefiro fazer assim. Pronto, depois vamos fazer então a validação do conteúdo. Pronto, e aqui está. Ou seja, total de erros críticos 0, o que é bom. Total de erros fatais 2, total de erros 2 e total de avisos 6. Então vamos lá ver o aspecto, como é que nós analisamos aqui este relatório. Então ele aqui aparece os dados principais do artigo, aquilo que nós lá está marcamos. Ou seja, enquanto não aparecer assim os erros que vocês já vão perceber quando é que aparecem, vocês podem avançar, está tudo bem. Ou seja, ele aparece aqui depois as afiliações, o código e depois como é que aparece. Aqui também, na parte dos resumos, as palavras-chave. Pronto, e depois temos aqui aquele caso que eu disse, que foi, ele vai-nos aqui um aviso a dizer que ele não está a conseguir verificar se lá está, este DOI, se pertence a esta revista, e depois a seguir dar-nos 2 erros que nos diz que este DOI está registado como pertencente à Comunicação e Sociedade. De facto, este é um artigo da revista Comunicação e Sociedade, e depois diz-nos que este DOI está registado como pertencente ao artigo Análise Comparativa ou Gestão da Composição Corporativa em Empresas e Instituições. O caso da Galesa, ou seja, que se nós formos ver aqui, eu vou-vos mostrar, é exatamente este artigo.
portanto, isto aqui, lá está, é um falso positivo, ou seja, ele é que não está a conseguir fazer essa verificação e dar-nos como erro que não é um erro. E isto é importante vocês nos dizerem, atenção, que está a dar esse erro, mas não é um erro porque efetivamente este DOI pertence a este artigo. Pronto, depois vamos avançando. Aqui é a questão das licenças, que ele está a dizer que é fortemente recomendado identificar as partes do ano e tudo da própria licença. No entanto, nós verificamos aqui que ele já tem a parte da marcação da licença direita. E depois diz-nos aqui que há certos aspectos que podiam ser expectáveis neste tipo de artigo, mas que não aparecem, ou seja, é um aviso, é algo que vocês devem ir verificar, mas não é nada com que tenham que se preocupar imenso com o receio de que já não vai dar para publicar por causa disto, não. O caso mesmo que vocês têm que terem atenção foi o que eu disse, que são os erros que aparecem lá em cima, os erros críticos e os erros fatais. Pronto, depois temos aqui dois erros fatais, que é numa questão daquela referência, que é um documento legal, que pronto, a referência está assim feita, a marcação está direita, no entanto, ele diz-nos que, por exemplo, o 6 de Abril não é um formato esperado para a parte da data, mas lá está, é aquilo que nós temos e está marcado e nós vamos avançar assim porque a referência está assim, não é? Nós não podíamos estar... pronto, e a referência está a seguir a norma, portanto, nós não podíamos estar a fazer alterações nesse sentido. Pronto, depois ele aparece-nos aqui o código da tabela e depois como é que é a tabela, que foi a tabela que nós marcamos. Pronto, depois tem aqui, isto aqui tem aqui um vermelhinho ao lado, mas não quer dizer nada, não é um erro. Portanto, depois tem aqui os gráficos. Pronto, depois tem aqui as secções, tem mais outra tabela e como é que fica o seu aspecto. Pronto, isto é só mais ou menos para vocês verem como é que têm que andar por aqui para verem os erros, que são. Pronto, e esta seria a parte em que vocês fazendo isto, eu vou só voltar aqui. Vou só guardar para não acontecer nada e vou sair aqui. Vou-vos mostrar, está aqui a pasta, não é, que nós temos trabalhado. E eu vou abrir a pasta para vocês verem. Ou seja, tem aqui o markup XML e dentro desta pasta foram criadas as pastas que nós falamos. Tem aqui a tal pasta que é, aqui a pasta dos erros é a pasta que tem os validadores, os relatórios de validação que nós acabamos de fazer. E depois aqui na Cielo Package já vai ter, aqui aparecem dois, vou aproveitar para dizer porque eu já tinha feito de outro artigo, coloquei aqui para depois fazermos a validação do número, por isso é que aparecem os dois, mas como veem tem aqui os PDFs, o XML e as imagens de todo neste número, não é? Que neste caso só tem dois trabalhos, e como vocês veem, ele alterou a identificação automaticamente, que foi aquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, chegamos a esta parte, nós temos os números, peço desculpa, mas a minha campainha tocou, por isso é que eu parei aqui agora. Pronto, nós temos os artigos marcados, temos tudo pronto, já geramos o XML, fizemos as validações e temos o número aparentemente pronto para enviar para nós, ou seja, para depois nós publicarmos. O que é importante fazer? É nós percebermos se o número, no seu conjunto, se ele está em conformidade com a norma Cielo para publicação. Como é que nós vemos isso? Então, há aqui um programa que vocês vão precisar, que é o XML Package Maker, que também está naquele link, mas depois nós podemos enviar a informação. Este é mais fácil de fazer a instalação. Depois vão selecionar a pasta Cielo Package
E quando abrir o relatório, que eu vou já mostrar, vocês deverão ter em atenção as seguintes abas: as referências, as datas, as afiliações e o website. Todas as outras abas que aparecem é aquilo que nós, do nosso lado, vamos ter mais atenção. Este é um exemplo do relatório que vos vai abrir. Como vem, o primeiro a primeira abazinha que tem é os arquivos pastas, que tem a ver precisamente em que nos aparece quantos trabalhos é que existem e quantos ficheiros é que estão associados a cada trabalho. Por exemplo, no primeiro aparece que aquele trabalho está associado a um XML, um PDF e 4 imagens, e que, no entanto, noutro trabalho está associado apenas um XML e um PDF. Depois aqui o resumo, em que aparece o resumo todo do número, e depois aqui lá está validações do conjunto e validações individuais. As validações individuais, ele aqui agrupa aquelas que vocês vão fazer no markup, ele depois vai colocar aqui para nós também vermos, porque depois quando vocês enviam para nós, têm que nos enviar este relatório, que eu vos vou já dizer, e nós vamos ver isto. E depois as validações do conjunto, que eu também vos vou mostrar o que é que aparece para vocês terem noção. Pronto, eu vou fazer isto e depois falamos sobre como é que vocês depois enviam para nós para a publicação. Pronto, então, isto está pronto, o que é que eu faço? Tenho que ir ao XML Package Maker, que está aqui. Pronto, isto também vai demorar um bocadinho a abrir. Ou seja, eu só cliquei para abrir e agora tenho que esperar porque ele vai abrir uma abazinha para eu introduzir lá esta pasta. Pronto. Eu vou clicar em selecionar pasta e vou então à pasta que nós estamos a trabalhar, que é esta CL Package. E coloco em XML Package Maker. Clico, peço desculpa. Pronto, eu vou aqui só minimizar para vocês verem o que é que vai aparecendo, embora o que nos interessa mesmo é o relatório que ele vai abrir a seguir. Ou seja, ele diz-nos aqui que está a validar um pacote que tem 2 arquivos. Pronto, e já está. E ele abriu-nos o relatório. Pronto, ele depois explica-nos aqui então o que é que tem. Lá está, no seu conjunto tem total de erros fatais, tem 3. Total de erros tem 3 também e total de avisos tem 13. Ou seja, quando nós recebemos este relatório vosso, nós vamos analisar tudo isto. Ou seja, os arquivos e pastas, como eu estava a dizer há bocado, aparece assim, que é exatamente igual ao outro, que é associado a cada trabalho quantos ficheiros é que tem e o que é que tem, não é? Depois tem aqui a parte do resumo e depois faz-nos a validação do conjunto. Ou seja, um dos avisos que eles nos dá aqui é que há um intervalo vazio entre as páginas, entre a 15 e a 37. Isto porquê? Porque para fazer este exemplo eu escolhi o editorial e um artigo mais à frente, precisamente para vos mostrar isto, ou seja, se vos faltar aqui, se houver aqui este intervalo vazio entre páginas, eles vai-vos dizer, e é algo que vocês devem confirmar, se enganaram a meter a página em algum artigo ou se efetivamente é assim. E ele, lá está, diz-nos aqui que há esse intervalo vazio, ou seja, está a laranja e é um aviso. Por isso, é a única coisa que nos está a dizer assim que nós devemos ter em atenção relativamente à consistência do número. E depois tem aqui o que eu disse, que é, tem todos os documentos, os trabalhos que nós vamos publicar neste número, neste caso são só estes 2, e tem as validações, as 2 que nós fizemos. E se nós clicarmos lá, ele vai nos aparecer depois em formato daqui no XML, neste caso, o erro para nós identificarmos como código, caso não consigamos corrigir no markup. E depois tem aqui
lá está aquele o segundo que nós fizemos, que nos aparece aqui, que é mais fácil de nós vermos qual é o erro e o que é que podemos corrigir. Ou seja, neste caso, nós não podemos corrigir porque efetivamente ele está certo, portanto, não há assim nada que nós possamos fazer. Pronto, ele aparece isto para este, que foi aquilo que nós vimos anteriormente, ou seja, naquela validação que nós fizemos apareceu-nos isto, e depois neste relatório que vocês vão ter que, é nesta validação que vocês vão ter que fazer, em que vos vai dar este relatório, vocês têm que nos enviar para nós e nós vamos ver isto. Pronto, ou seja, eles aqui depois aparecem-nos todos os relatórios daqueles que vocês geraram no markup, tanto para este como para o outro, portanto é sempre algo que nós vamos ver. Depois aqui ele fala-nos, dá-nos uma visão geral das referências do número, ou seja, ele diz-nos aqui que nós temos 12 referências de livros, 18 de revistas e 3 de teses, e depois diz-nos aqui que há um erro com a referência, lá está, é aquele documento legal em que e aparece aqui o 6 de abril, porque não é uma data, a data não está num formato que é esperado pelo programa. E depois aparece-nos aqui, por exemplo, a nível de revistas, aparecem-nos aqui que revistas é que são mencionadas, que aparecem nas referências bibliográficas, os livros e as teses. Isto é informação que para vocês depois vocês podem considerar importante obter também, e aqui têm esses dados. Depois aqui também nos aparecem as datas, que datas é que aparecem nas referências bibliográficas e no próprio artigo. Aqui a parte a nível das afiliações. E aqui aparece como é que depois vai aparecer aquela primeira parte no website, ou seja, no site, quando nós publicarmos, como é que vai aparecer. Pronto. Depois, ou seja, vocês, agora eu vos vou dizer o que é que vocês têm que nos enviar e vocês vão ver que este relatório também está nas pastas que eu mostrei há bocado. Pronto, então vocês geraram um XML, fizeram a validação individual de cada artigo que vocês marcaram, fizeram a validação do número através do XML Package Maker e têm tudo pronto para enviarem para nós. Então, como é que o vão fazer? Então, para envio para publicação, devem aceder à pasta CL Package e alterar o nome da pasta conforme as regras de identificação das pastas. Ou seja, neste caso, como é um número, neste caso é um volume especial sem número, a regra diz que deve ser que nós depois devemos identificar a pasta como o ISSN, o acrónimo da revista e qual é o volume. Eu já tenho aqui aberto para vocês verem. Tem aqui a nomeação de pastas e depois tem aqui regra para volume e número, regra para volume sem número, regra para número sem volume, ou seja, tudo o que é expectável está aqui e vocês depois podem ver aqui, têm a regra e têm o exemplo como é que podem fazer para enviarem para nós. Depois, devem criar, ou seja, colocam esta pasta com esta identificação de acordo com aquilo de acordo com o tipo de número que vocês vão publicar, se é um volume sem número, se é um volume tem volume e número. E depois devem criar outra pasta com a mesma identificação, ou seja, desta de cima, e colocar o ficheiro xpm.html e enviar em ficheiro zip. Ou seja, o que é isto deste ficheiro xpm.html? É este relatório último que eu vos mostrei e disse que nós íamos analisar, que vocês têm que enviar para nós. Eu vou já fazer isto e vocês vão já ver, vão conseguir perceber melhor. Depois, o que é que nós pedimos? Normalmente vocês têm a espécie do índice do número, ou seja, como é que vão publicar, e porque é que nós vamos pedir um documento com um índice do número para que vocês enviem para nós? Porque agora somos nós que vocês vão fazer a marcação e nós vamos criar os números que vocês vão publicar. Ou seja, isto é feito no Title Manager, que depois nós vamos entrar em contato convosco para vos explicar isto melhor, que é para agora não confundir. E para nós é importante saber quando estamos a criá-lo, não é? Para depois publicarmos
que secções é que vocês têm e tudo. E é mais fácil se vocês nos enviarem um índice em que nós vamos poder ver logo, quase automaticamente, quantos artigos é que vocês têm, quais são as secções, são artigos, são recensões, são editoriais e tudo, e para nós isso vai nos facilitar muito o trabalho, e vocês normalmente também já têm isso, portanto, nós agradecemos imenso nos puderem enviar isso. Pronto, aqui no apoio tenho aqui vários links para vocês verem como é que podem gerar os ficheiros XML, a questão das pastas geradas, aquelas que eu falei que são geradas automaticamente, e depois como é que fazem as validações no XML Package Maker. Têm um link para fazer a instalação e outro para fazer como fazem esta validação com a pasta CL Package. Então vamos imaginar que vou só sair daqui e daqui, pronto. Então vamos imaginar que, pronto, está tudo pronto, está tudo bem. Eu quero enviar agora o ficheiro, neste caso para nós publicarmos no site do Cielo Portugal. Como é que eu faço? Se vocês repararem, aqui foi criada outra pasta automaticamente que se chama Cielo Package XPM. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver até que ele já tem uma pasta que diz cielo-package.zip, ou seja, vocês podem aproveitar esta depois. No entanto, nós queremos e pedimos, não é, que vocês nos enviem o relatório do XPM. Portanto, já têm aqui outra pasta Cielo Package, que é exatamente igual à outra, que tem o XML, o PDF e as imagens, que é aquilo que nós precisamos de receber. E depois aqui, na pasta dos erros, têm o relatório que nós pedimos para vocês nos enviarem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui este relatório. E depois aqui, nesta pasta, eu vou só fazer assim, que é mais fácil, que depois vocês tenham. Vou criar aqui outra pasta com a regra de nomeação de pastas que eu vos mostrei há bocado. Neste caso, eu estou a colocar o ISSN da revista, depois o acrónimo, e depois, como é um volume especial, fica assim. Se fosse, neste caso, um volume 37, aqui em vez de pôr o SPE, punha 37. Pronto. Depois vou... é sério que isto abre logo assim. Pronto, mas não faz mal. Eu vou mandar para lá a pasta, a CL Package. Vou copiar aqui o relatório e aqui tenho que também alterar. Não foi para lá. Aqui. Vou renomear a pasta exatamente igual a esta, 2813, o ISSN da revista, 3575, soc.sp. Ou seja, esta pasta, eu vou tirá-la daqui, vou colá-la aqui. Pronto, esta pasta aqui, que tem, deixa eu ver se ela abre, ou seja, a pasta que tem a identificação e como regra do Cielo, ISSN, acrónimo e o volume, neste caso. Dentro dessa pasta tem a pasta Cielo Package com a identificação diferente, ou seja, que vai ser igual a esta primeira pasta, e tem ao primeiro e tem também o relatório xpm.html. Ou seja, vocês aqui só teriam que zipar, colocar numa pasta zipada e enviavam para nós, ele está aqui agora, enviavam para nós esta pasta.
E pronto, depois disto, vocês enviavam para nós íamos analisar o vosso relatório e se estivesse tudo bem, nas validações que nós também fazemos, além da verificação do vosso relatório, nós fazemos validações também aqui, e se estivesse tudo bem, depois ficaria disponível no site do Ciel. E esta é a última parte, não sei se vocês têm alguma dúvida. Embora sei que isto é muita informação e que depois vocês só quando mesmo começarem a fazê-lo é que vão surgir mesmo as dúvidas. Ninguém tem nenhuma dúvida? Penso que não. Se tiverem alguma dúvida depois, ou se imaginem que vocês têm, nós temos, tem-nos acontecido, nós já fizemos uma primeira edição desta formação, não é? Com as revistas que já estão integradas na coleção Cielo Portugal, também têm agora que adotar este formato e também tivemos a dar formação. E depois, claro, que cada revista tem as suas particularidades e nós recebemos muitos pedidos de apoio nesse sentido, não é? Porque efetivamente depois cada caso é um caso. Portanto, deixo-vos à vontade se tiverem assim, lá está alguma particularidade que vocês não conseguiram encontrar solução aqui, falem connosco, nós podemos sempre ajudar-vos a encontrar a ligação para os manuais do Cielo ou ajudar-nos a resolver qualquer problema. Enviem-nos a e-mail para nós vos ajudarmos neste processo que nós sabemos que não era esperado por vocês e que sabemos que é um processo complexo. Não tendo dúvidas, penso que podemos dar a sessão como encerrada. Agradecemos imenso a vossa presença e estamos cá para vos apoiar.